Muito bom dia, agronegócio. Quinta-feira, 4 de abril de 2024, são 8 horas e 16 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, inclusive a você que nos ouve pela Rádio Agro. Hoje estamos no ar trazendo notícias, preços e entrevistados. Hoje o nosso convidado será Aaron Edwards, já estará conosco para falarmos sobre o mercado de soja, o mercado de milho. Vamos entender que momento é esse, redefinições estão acontecendo para estes mercados, porque Estados Unidos está começando uma nova safra. Então, Aaron Edwards, do Sistema Manancial Consultoria, estará conosco já. Vamos falar ainda sobre a gripe aviária em vacas leiteiras nos Estados Unidos. Vamos falar também sobre a suspensão das demarcações de terras indígenas em Guaíra, no Paraná. Notícia positiva e importante para os produtores rurais, garantia de segurança, né? Segurança jurídica e direito de propriedade. Vamos falar sobre isso. Vamos trazer também mais informações sobre o julgamento do senador Sérgio Moro, que foi adiado novamente. E, claro, vamos atualizar as informações sobre o terremoto que atingiu Taiwan, o pior, o mais grave em mais de 25 anos. Tudo isso aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. A gente começa na nossa rodada de preços, trazendo já o andamento dos mercados internacionais, já funcionando desde a noite de ontem. Então nós vamos checando a Bolsa de Chicago para começarmos os nossos trabalhos, onde a soja caminha bem de lado, vai testando os dois lados da tabela e tem agora 11 dólares e 83 cents por bushel, 0,03% de alta. Mercado, vocês vão ver aqui embaixo que, dizendo que estava recuando, é essa volatilidade. Estava caindo, volta a subir, bem como acontece para o trigo, que sobe agora 0,2% para 5 dólares e 56 cents por bushel. Estava caindo, passa a subir novamente. Já o milho está subindo desde a retomada dos trabalhos para este pregão, são agora 4 dólares e 32 cents por bushel, uma alta de quase 0,5%. Bolsa de Chicago. Ainda por lá nós vamos checar derivados de soja e hoje nós temos estabilidade para ambos, tanto farelo quanto óleo trabalham com estabilidade. Acho que o site está com um pouquinho de instabilidade aqui, então logo a gente tenha a atualização desses números, eu atualizo para vocês, mas antes disso a gente vai checar, portanto, a Bolsa de Nova York. Bom, para café, novas altas, 0,9% de ganho, 2 dólares e 5 mais 35 por libra-peso. O mercado dá sequência às boas altas registradas na sessão anterior, porque ontem o mercado subiu forte, não só para o Arábica, mas também para o Robusta, e é o Robusta que está sendo a estrela aí do momento, né? Então, as preocupações com o Robusta dão espaço de alta para a própria variedade, como vão puxando também o Arábica na carona. Tem todas as informações disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas. Açúcar, alta de 1%, 22 centos mais 44 por libra-peso. Algodão, 0,4% de alta, 88 centos mais 64 por libra. E com o petróleo a gente começa a checar os demais grupos de commodities. E nós temos para o petróleo WTI e também para o petróleo Brent preços em queda nesta quinta-feira. O WTI, 85 dólares e 41 centavos, 0,02% de baixa, próximo da estabilidade, bem como no Brent, onde a baixa é de 0,03%, 89 dólares e 33 centavos. Gás natural, 0,5% de baixa, o ouro cai também 0,07%, a prata sobe 0,3%, o cobre tem alta ainda mais expressiva, 1,3% de avanço na manhã desta quinta-feira. Dólar Index, nós temos 0,2% de baixa para 103.825 pontos. Para concluir a nossa rodada de preços, eu te lembro que hoje é feriado na China, hoje e amanhã. Então, a Bolsa de Dalian está fechada, né? A gente tem ali um feriado para lembrar dos antepassados na China. Então, a Bolsa de Dalian não funciona nem hoje e nem amanhã, certo? Agora são 8 horas e 21 minutos pelo horário oficial de Brasília. Dados os preços, vamos checar as manchetes, as nossas notícias da manhã.
Bom, e nós começamos por esse novo adiamento do julgamento do senador Sérgio Moro, que mais uma vez aconteceu, foi retomado, ontem já foi adiado na segunda-feira, quando começou, e ontem adiado mais uma vez com um placar que ficou ali em 1-1, né? Então, qual é a informação? O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná adiou mais uma vez o julgamento de duas ações que pedem... Deixa eu só ajeitar aqui o meu retorno, né, que estava quase caindo, aí eu não tenho concentração para falar com vocês. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná adiou mais uma vez o julgamento de duas ações que pedem a cassação do senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná. A desembargadora Cláudia Cristina Cristófani solicitou mais tempo para analisar o caso. O ex-juiz federal é acusado de abuso de poder econômico, uso de Caixa 2 e utilização indevida de meios de comunicação durante a pré-campanha eleitoral de 2022. Até o momento, o placar é de 1-1. Luciano Carrasco Falavinha Souza, o relator, votou contra a perda do mandato de Moro, alegando falta de provas de irregularidades apresentadas pelos partidos PL e PT. Já o desembargador José Rodrigo Sade votou a favor da cassação do mandato de Sérgio Moro e, se condenado, o parlamentar ficará inelegível por 8 anos. Além disso, será convocada uma nova eleição no Paraná para a vaga no Senado. A vaga no Senado está ali entre Gleisi Hoffmann, Zeca Dirceu Filho, de José Dirceu, e pelo PL também ali sendo pleiteada essa cadeira. Então, este é um julgamento importante justamente por isso. Se Sérgio Moro deixa vago o seu lugar, se perde o seu mandato, é uma... né, como explicou já o professor Paulo Moura na última segunda-feira, é uma cadeira que já está sendo ali cacifada, né? Então, principalmente PL e PT vão querer reocupar essa cadeira, né? Agora, é preciso a gente contextualizar também o seguinte, e o professor Paulo Moura também fez isso na segunda-feira. Quando o Sérgio Moro é acusado desse uso indevido da verba, desse Caixa 2 e tudo mais, dessa irregularidade nas suas contas, é preciso contabilizar e contextualizar que ele tinha outras aspirações políticas. Essa é praticamente a base de defesa de Sérgio Moro, né, que ele tinha a aspiração de ser candidato à presidência da República e por isso ali um outro plano para essa verba, uma outra utilização. Uma coisa é você fazer uma campanha para ser senador, outra coisa é você fazer uma campanha para ser presidente, dizem os advogados de Sérgio Moro. Então, o próprio relator já voltou contra a cassação de Moro, depois a gente tem o desembargador votando a favor, por isso o placar 1-1, empatado. Vamos adiar, vamos ver quando vai ser retomado agora. Vamos ver se a gente tem essa última informação de quando pode ser retomado, né, o julgamento. Ainda não tenho essa informação, mas fato é que estamos ali acompanhando e qualquer novidade a gente volta a informá-los, claro, em primeira mão, aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom, na nossa próxima manchete, a gente vai atualizar as informações sobre o terremoto que atingiu Taiwan nesta semana, o mais grave, severo e mortal em 25 anos, né? E agora, cerca de 1.000 pessoas, né? Já que há mais de 1.000 feridos, mais de 1.000 pessoas aguardam resgate em Taiwan após ficarem presas em uma montanha por conta do terremoto, né? Quase 24 horas depois do terremoto, que deixou ao menos 9 mortos e mais de 1.000 feridos, a ilha segue contando e lidando com os estragos dos temores, os mais fortes em 25 anos. Segundo a agência estatal de notícias CNA, cerca de 1.000 pessoas estão presas nas montanhas do Parque Nacional Taroko, no condado de Hualien, no sudeste de Taiwan. De acordo com as estimativas de autoridades do parque, pelo menos 654 pessoas, incluindo turistas e funcionários, estavam em Taroko no momento do terremoto e várias centenas de pessoas entraram no parque mais tarde, elevando o número de pessoas retidas para cerca de 1.000. O Parque Nacional estabeleceu um centro de emergência e está contabilizando com as equipes de montanhismo para resgatar essas pessoas. Em decorrência do terremoto, o parque vai permanecer fechado até 7 de abril e seus responsáveis pediram aos visitantes que evitassem as áreas que foram afetadas pelo terremoto. O condado de Hualien foi o mais afetado pelo sismo, que é o mais grave em Taiwan desde 1999, que deixou
pelo menos 9 mortos em toda a ilha, segundo os números oficiais mais atuais. Lembrando que esse desastre que aconteceu também em 1999 em Taiwan fez com que o governo, inclusive, do país promovesse ali uma série de construções, né, para já se prevenir dessas intempéries climáticas, dessas intempéries, não climáticas, né, dessas intempéries, desses abalos sísmicos, justamente porque são constantes ali, né, naquela região. Então, as construções foram feitas justamente para mitigar os efeitos, né? A gente vê uma série de prédios tombados, envergados em Taiwan, mas sem cair, né? O que certamente ali diminuiu o número de, ou diminuiu não, né? Mas evitou que o número de vítimas fosse maior. Então há esses olhos voltados agora para Taiwan, a solidariedade e tudo mais, e ainda essa contabilização das vítimas e das pessoas que estão precisando de ajuda neste momento. É uma informação que está dominando aí o noticiário e você é atualizado sobre ela também aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom, 8 horas e 27 minutos pelo horário oficial de Brasília, e ainda falando sobre a capital federal, por lá ontem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com líderes da agricultura familiar, e claro que junto deles estava também o ministro Paulo Teixeira. Segundo as informações da imprensa, o presidente Lula se reuniu com lideranças da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, no Palácio do Planalto. Na ocasião, o grupo entregou ao chefe do executivo o Grito da Terra Brasil 2024, documento que reúne propostas que objetivam a construção de políticas públicas estruturantes e a resolução de questões emergenciais que contribuam para a melhoria da qualidade de vida, trabalho e fortalecimento da agricultura familiar. Além disso, essas lideranças também buscam responder aos desafios postos para a agricultura familiar e representa mais um passo na trajetória da implementação do desenvolvimento rural sustentável e solidário, levando à inclusão social, geração de renda, aumento da produção de alimento saudável, contribuindo para a soberania e segurança alimentar e nutricional da população, respondendo aos desafios de adaptação e enfrentamento da crise climática. Em nota, o presidente da CONTAG, o senhor Aristides Santos, destacou que a entrega do documento ao presidente marca a retomada da realização do Grito da Terra Brasil, além de um canal direto com o Poder Executivo Federal. Abre aspas para o presidente da CONTAG. Simboliza a retomada de um processo histórico de diálogo direto com a presidência da República. A expectativa é que o presidente Lula receba com atenção e entusiasmo nossa pauta, até porque no documento estão as nossas propostas e elencamos os principais desafios que os povos do campo, da floresta e das águas enfrentam atualmente. Uma das grandes questões que tentaremos negociar entre várias é a recomposição orçamentária para a agricultura familiar e da reforma agrária. O governo precisa intervir mais no campo brasileiro. O que a gente precisa lembrar é que nos últimos anos, antes do atual governo Lula, a agricultura familiar, ela estava sob o guarda-chuva do Ministério da Agricultura, sob as asas da ministra Tereza Cristina, que tratou a agricultura familiar com extremo respeito e dignidade, que é o que merece a agricultura familiar por ser a agricultura, ponto. Não importa o tamanho do agricultor, ele tem que ser tratado com respeito e dignidade. Quando a gente promove e a gente incentiva essa segregação, isso sim é perigoso e ruim. E a agricultura familiar está correta em elencar as suas necessidades, as suas propostas e demandas, entregá-las ao presidente. O que a gente não pode é alimentar esta segregação. A agricultura familiar do restante do agronegócio brasileiro. Para que o agronegócio funcione bem, a agricultura familiar precisa também funcionar bem. Para que a agricultura familiar seja atendida, ela precisa estar inserida nessa grande engrenagem que é o agronegócio e trabalhar junto deles. E claro, com as suas peculiaridades sendo respeitadas. Então isso é completamente importante. E isso precisa estar na pauta do governo federal. Está na pauta da FPA, está na pauta das associações de classe, mas precisa estar na pauta do governo federal num patamar ali de igualdade para ser tratada com a mesma dedicação
que merece o pequeno, médio, grande e gigante agricultor. Então, é preciso que a gente tenha essa não retroalimentação dessa segregação de agricultura familiar com o restante do agronegócio brasileiro. Ele está ali composto por essas duas frentes, que são, na verdade, uma só, né? A gente precisa ir aos poucos derrubando esses mitos que ainda prejudicam muito, não só o andamento do agronegócio, mas da agricultura familiar em si. Agora são 8h31 pelo horário oficial de Brasília. A gente vai conferir os vídeos que estamos recebendo aqui no nosso momento Fala Produtor. Vamos conhecer as realidades do agro brasileiro a partir de agora. Dia 2 de abril de 2024. Essa é a realidade. Esse aqui é o milho de janeiro. Plantio de janeiro. Ele pegou 30 dias de seca no pré-pendão e agora seca novamente. Alemã Formosa espiga. Olha o tamanho da espiga. MS, Mato Grosso do Sul. Pessoal, estou aqui numa área numa área irrigada, né, no município de Miguelópolis, São Paulo, onde o produtor tirou a soja, né, plantou numa plantadeira normal de 50 centímetros, utilizando um disquinho de sorgo. Ele plantou o capim mombaça de 50 centímetros. Olha que interessante. Ele tirou a soja. Após a soja, ele plantou o mombaça. Estou aqui há 45 dias mais ou menos do plantio. E daqui a alguns dias vai plantar feijão. Vai dessecar a área, vai passar rolo faca e realizar o plantio de feijão carioca. Olha que bonito, muito lindo. A gente espera que, com certeza, os benefícios que esse mombaça vai trazer para o sistema, né? Como o acúmulo de carbono, devido à sua excelente formação de raízes, né? Uma supressão em nematóides. E até mesmo a formação de uma bela palhada aí para proteger o solo. Bom, agora que você já checou os relatos, a gente está esperando o seu, né? Falta o seu vídeo para a gente transmitir aqui durante o Bom Dia Agronegócio. E você pode usar esse número que está aqui na sua tela, 19 997670241. É o número do nosso WhatsApp, vai fazer um vídeo simples, vai mandar para nós e uma mensagenzinha com o seu nome, sobrenome, cidade e estado. Você pode usar também esse QR Code que está aparecendo para você, vai fazer a leitura, vai cair direto no nosso WhatsApp e a nossa equipe já está ali pronta para acolher a chegada dos seus vídeos, a chegada do seu relato, a chegada da sua realidade para a gente expandir o alcance da sua informação para o Brasil todo. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre o mercado da soja, que nessa semana tem trabalhado bastante lateralizado, testando altas e baixas e costuma estar registrando oscilações mais intensas, uma volatilidade mais agressiva sempre no final dos pregões. Será que o mercado está aí redefinindo as suas direções, redefinindo as suas rotas? Algo que a gente vai tratar agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio.
E para nos ajudar a responder essa pergunta, se é um momento de redefinição de caminhos e direções para o mercado da soja em Chicago, e claro, como isso vai impactar aqui no Brasil, está conosco Aaron Edwards, que agora é do Sistema Manancial Consultoria. Aaron, bom dia, seja bem-vindo, sempre bom estar com você, sempre bom receber você aqui no Bom Dia Agronegócio, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer, sempre um prazer participar. Muito obrigada, Aaron. Você concorda com isso, Aaron? É um momento de redefinição de rota, de trajeto para o mercado da soja em Chicago. Está começando uma nova safra por aí nos Estados Unidos. Já o plantio da soja sendo iniciado. Que momento é esse? Exatamente. Esse conceito de redefinição é bom. A gente está concluindo a safra no Brasil, o plantio nos Estados Unidos não começou. Os especuladores estão com uma posição vendida que é muito grande e o plantio daqui a pouco vai trazer incerteza no mercado norte-americano. Seria muito normal você ter, durante o ciclo do plantio nos Estados Unidos, ter alguma ameaça ou redução de safra, só porque raramente você tem uma safra que do começo ao fim ela é perfeita em nenhum país, né? Então essas incertezas aí os especuladores vendidos, pode ser que eles queiram se desfazer de parte dessa posição. Eu sou otimista em relação ao preço, mas, como você falou, essa semana, porque se tiver safra cheia nos Estados Unidos, talvez tenha até mais pressão de baixa nesse mercado. Então, a minha opinião é que a gente deve ver pelo menos uma recuperação parcial aí dos preços ao longo desse ciclo de cultivo norte-americano nos próximos meses. Mas hoje o momento será que os fundos os especuladores deveriam continuar vendidos, porque a soja vai estar ainda mais pressionada no fim do ano? Ou será que eles deveriam reduzir essa posição para poder vender mais em preços mais elevados? Então, nós estamos nessa... E o milho em Chicago está numa situação muito similar. Ainda não estamos no famoso mercado climático, mas já tem um pouco de incerteza climática vindo da safrinha de milho no Brasil. E em poucas semanas eu acredito que o carro-chefe desse mercado vai ser o clima norte-americano, mas por hora é meio aquele silêncio antes do furacão, que é o mercado tentando se calibrar e se ajustar em como ele quer entrar para o ciclo de plantio nos Estados Unidos. Agora, Aaron, esse silêncio, né, que informações acabam gerando esse silêncio, né, abafando os ruídos? É a conclusão da safra aqui na América do Sul? É a silenciosa demanda chinesa, que está sempre presente, mas fazendo menos barulho do que o comum? O que o mercado agora, ou no que ele se apoia para se ajustar antes de entrar nesse novo ciclo norte-americano? Excelentes perguntas. Em relação à safra brasileira, sem falar de números, mas hoje o mercado está conseguindo comprar soja do Brasil. O prêmio está razoavelmente forte para o período da safra, mas o mercado está conseguindo a soja que ele quer do Brasil, então as exportações de soja dos Estados Unidos estão fracas. Exportações fracas não traz tanto ânimo, porque a expectativa é que nós estamos no processo de recompor estoques. Pessoalmente, eu tenho algumas dúvidas. Quais são as minhas dúvidas? O relatório de estoques do fim de março trouxe muita soja na mão de produtores norte-americanos. Tenho minhas dúvidas sobre esses números, se tem essa soja toda na mão de produtor. Outro grande ponto, na minha opinião, é que nós temos talvez pressão de venda hoje da soja no Brasil, mas até quando? Foi uma safra menor e muitos produtores talvez precisam vender e talvez estejam vendendo, mas quando passar essa pressão de venda no Brasil, o que vai acontecer com o prêmio? Será que a soja brasileira vai continuar mais barata que a soja norte-americana? Até quando? Então, eu acredito que a gente pode ter um cenário dentro dos próximos 2 a 3 meses que a gente começa a sentir uma escassez de soja no Brasil, uma pressão de demanda pela soja norte-americana com exportações, e aí a gente, quando o mercado tenta tirar essa soja da mão do produtor norte-americano, talvez não tenha tanta soja assim. E combinado esse cenário que pode acontecer, não é o cenário atual, mas pode acontecer dentro dos próximos meses, com risco climático, eu vejo motivo de otimismo
para o mercado da soja. Não garantia, mas pelo menos a incerteza suficiente que eu acredito que preços maiores podem vir no futuro próximo. Não um mercado explosivo para cima, mas um mercado que dá uma recuperação parcial. Mas tudo isso são notícias que nós não sabemos ainda, né? São possíveis notícias. E essas possíveis notícias podem levar os preços a que patamar? Aaron, a gente, né, a sua experiência te sinaliza, os gráficos nos sinalizam algum alvo que o mercado tenha a buscar aí, caso essas incertezas comecem a se mostrar mais presentes? Tudo sempre é possível, né? Então, mas em relação a objetivos, começou o primeiro pregão do ano, teve o que é chamado de um gap, né? Já abriu abaixo da baixa da negociação do dia anterior e o mercado caiu praticamente todo janeiro e fevereiro. Então, preencher aquele gap, chegar de volta naquele patamar de preço, traria para os contratos de maio e julho um preço próximo de $13, e para os contratos mais para frente, talvez entre 12, para a próxima safra, no caso, 12,30, 12,50. Isso seria, hoje, isso é um objetivo ambicioso, audacioso. Para chegarmos, nós vamos precisar ter os fundos saindo de suas posições em um nível considerável, mas a questão desses objetivos de preço é que muitas vezes, se você consegue aquele objetivo, ele da mesma forma que ele passou do ponto, na minha opinião, na queda, às Sim. vezes ele passa do ponto na subida. Então, por exemplo, nós tivemos no verão do ano passado, a gente em um período curto de tempo, cerca de 6 semanas, a gente foi de praticamente 11,50 para 14, simplesmente porque tinha uma combinação de fatores e o capital se Sim. assustou. Então, pode ser que a gente passe por todos esses limites e tenha aqueles preços dos sonhos que a gente teve ano passado, mas eu teria muita cautela antes de, antes de falar não vendo antes dos 13, não vendo antes dos 14, porque é pedir muito do mercado hoje. Não estou falando que é impossível, mas é pedir bastante. Eu te acompanho muito nas redes sociais e eu vi que você fez uma pergunta muito interessante para o produtor, né? Você disse o seguinte: se o preço for a $13, o que você vai fazer? Não adianta o mercado alcançar níveis mais altos se não houver uma estratégia, né, Aaron? Eu tenho aqui uma pergunta do Lúcio Elias, que eu queria entender como todo esse momento vai impactar para o produtor brasileiro. Então, puxei esse gancho, né, que eu lembrei desse seu questionamento que você fez. Chegou aos 13, vai fazer o quê? E o Lúcio Elias te pergunta o seguinte, Aaron: com essa frustração de soja desse ano e renegociações indicando uma próxima safra de baixo investimento devido ao endividamento, a gente está falando aqui do Brasil, né? Isso pode influenciar no aumento da soja a futuro? Você também vê essa combinação de fatores como um fator de estímulo para os preços, Aaron? Eu concordo completamente com a análise dele sobre o cenário em muitas fazendas no Brasil. E agora, para mim é importante, a gente tem que tomar cuidado antes de extrapolar uma situação microeconômica para uma situação macroeconômica. Porque o que acontece? No agregado, tem algumas fazendas que estão tendo dificuldade ou que as margens são menores, vão ter outras que vão falar, não, eu estou tendo margem, então eu quero garantir que com margem eu vou produzir. Então, raramente você tem forte redução na produção de um país inteiro por causa de dificuldades microeconômicas dos produtores. Eu só estou sendo bem honesto, não falo isso com gosto nem alegria, muito pelo contrário, mas o que costuma acontecer é algumas operações vão à falência e outras operações assumem, mas os números macro não mudam tanto. Um exemplo perfeito disso vai ser, por exemplo, soja e milho desse ano, a gente aqui nos Estados Unidos, porque o que ele está descrevendo no Brasil aconteceu em grande parte na safra americana 6 meses atrás, certo? Muitos produtores forçados a prejuízo, sem ter solução, situação extremamente complicada. E o que a gente está vendo hoje é talvez uma redução diária, mas a redução diária é muito pontual, e aí você
planta mais soja, que será que planta mais milho. Então, não estou falando que não vai ter uma redução, mas dificilmente isso é o suficiente para gerar oscilação de preço. O que acontece é que você tem, vai ter uma redução diária, aí você tem um pico de preço, aí alguém vai lá e vende aquele pico de preço, e agora aquele produtor tem margem, então, e ele fala, não, então deixa eu produzir. Então, as notícias às vezes provocam movimentações de mercado, e quem está com o plano comercial em dias, quem está com a comercialização em dias, consegue capturar essas margens, mesmo que sejam pequenas, e no macro acaba tendo produção. O segredo é você acertar a comercialização para você continuar competitivo. Esse que é o segredo do jogo. Aí eu vou puxar a pergunta também do Márcio Ueno, que diz assim: bom dia, Aaron. O que diz sobre os baixos preços do Paraná? Como é que você está enxergando o nosso mercado nesse momento, Aaron? Falando especificamente do Paraná, eu sei que você acompanha de pertinho o mercado brasileiro. Olha, extremamente frustrante. Eu até diria, além do Paraná, o fato que os especuladores eles estão com uma posição vendida que é tão grande em Chicago, é como se o preço estivesse artificialmente baixo. Então, isso é uma situação extremamente frustrante. Pode melhorar o preço? Agora, enquanto tiver bastante soja para vender, os compradores sabem disso e não tem aquele incentivo. Eu vou dar o preço mínimo para tirar a soja do produtor mais desesperado, é o que o mercado vai fazer. Isso é porque é uma commodity. Então, enquanto tiver soja à venda, que meio que precisa ser vendida, é difícil ter muito otimismo sobre o preço físico. Você citou também durante a sua fala a condição dos prêmios. E você disse o seguinte sobre os nossos prêmios aqui no Brasil, que estão relativamente fortes para esse momento de safra. A gente está terminando a colheita, a gente está com a comercialização caminhando talvez um pouquinho melhor do que há alguns meses, porque tivemos uma melhora também expressiva nos preços, né? Não que alcançasse o patamar dos sonhos do produtor, como você também citou, mas a gente está com prêmios melhores. Você entende esse momento para o produtor brasileiro como um momento de oportunidade? É um momento dele realmente fazer as suas contas e entender que pode ser um momento de participar do mercado antes de grandes outros momentos de volatilidade ou de oscilações mais intensas? Esse momento do mercado, na minha opinião, você deveria fazer as vendas em apenas duas hipóteses. Você precisa fazer vendas, por exemplo, até o fim de abril. Aí você fala, tá, recuperou o preço, eu não sei o que vai acontecer o preço entre agora e fim de abril, então eu vou aproveitar para vender. Então vende um volume mínimo para você chegar, né, a potenciais oportunidades melhores com risco do marco norte-americano, passando essa pressão de venda da safra. Então venderia o mínimo para chegar até o fim de abril. Ou então, se você está olhando safra 24, 25, ou até mesmo safra de curto prazo, e você fala, eu sei que esse preço vai me trazer uma margem de lucro. Ou eu já vendi tanto em um patamar alto que mesmo fazendo essa venda, o meu preço médio vai me dar lucro no ano e eu quero esse caixa. Então, em relação à opinião de mercado, não tenho forte convicção que esse vai ser um dos melhores preços do ano. Como eu espero que não. Eu espero que não seja um dos melhores preços do ano, né? Eu espero que a gente tenha uma recuperação que dure mais tempo e suba mais. Mas se você tem lucro ou se tem compromisso que você precisa fazer vendas, então você, entre vender agora ou vender semana que vem ou daqui a 2 ou 3 semanas, aproveitar um câmbio razoável, um prêmio razoável, uma recuperaçãozinha em Chicago que está lateralizado, mas está lateralizado mais ou menos próximo do preço mais alto que nós tivemos aí de fevereiro. Então, assim, tem vários motivos para você fazer vendas muito pontuais para você chegar com risco-benefício de melhores preços. Por isso que, para mim, a comercialização é um pé dentro da fazenda e um pé dentro do mercado. Você Exato. tem que fazer essa ponte. Então, se eu tivesse bola de cristal, seria outra história. Mas o que o mercado dá é uma série de oportunidades de risco-benefício. Você tem que fazer esse risco-benefício estar a seu favor e tomar decisões coerentes dentro da fazenda. Então, é o conhecimento do mercado,
casado com o conhecimento da fazenda de cada um para tomar essas decisões. E Aaron, você tem um recadinho para quem quer aprender um pouco mais sobre tudo isso, né? Exatamente. Nós fizemos ano passado, em setembro, novembro, nós fizemos um curso desenvolvendo seu plano comercial. E duas coisas saíram desse curso. Número um, muitos produtores fizeram seus planos, fizeram o curso, fizeram seu plano comercial e atentaram para o fato que abril costuma ser um mês ruim de vendas, tem o risco de uma safra cheia e fizeram vendas antecipadas e estão chegando na safra tranquilo, dependendo da região, com preços de 120, 130, 140 já travado. Então, quem fez o curso se beneficiou já de teve grande valia disso. O segundo ponto foi que montei o curso, aí tinha 1000 perguntas mais sobre o mercado. Então, eu vou estar oferecendo um workshop Lucro Certo, gratuito, online, para ensinar como montar o seu plano comercial. É só se inscrever, tem um link, se inscreve, vai ser 14 de abril, completamente online, que nem eu falei, gratuitos. Clique no link, informe seu e-mail. Se você toma decisões de compra e venda de grãos, eu estou aqui para te ensinar o momento certo de comprar e vender grãos para aumentar a sua lucratividade na comercialização. Existe uma metodologia de como você vai montar um plano comercial, como você vai executar, quais os fatores de mercado que impactam. Então, já entra. Se você está querendo melhorar a sua comercialização, esse é o próximo passo. Então, fica aí o convite para o dia 14, às 20 horas, horário de São Paulo. Para participar, basta informar seu e-mail e vamos estar mandando o link para participar dessa live conosco. O link, Aaron, já está aqui também no nosso chat no YouTube, para quem está nos acompanhando, né? Inclusive você que está ouvindo pela rádio Agro Hoje, se quiser chegar aqui no nosso canal no YouTube do Notícias Agrícolas e se interessou por esse workshop que o Aaron vai oferecer dia 14. O link está no chat, o link está na descrição do vídeo também, logo abaixo aqui a nossa conversa. E Aaron, é importantíssimo porque a gente só pincelou o que é preciso o produtor ter de atenção, mas como ele vai colocar esses pontos na gestão dele, né? Como é que esses fatores precisam estar alinhados à gestão e às estratégias do produtor, é o que você vai explicar nesse workshop, certo? Exatamente. O mercado de soja e milho, ele pode ser gerido e, se você é produtor, ele precisa ser gerido. Então, eu estou aqui para te ensinar o momento certo de compra e venda de grãos e esse workshop é o próximo passo. Então, clique no link, se inscreve e dia 14 estamos juntos para falar sobre esse conteúdo que, pessoalmente, eu gosto muito. Eu sei que para alguns traz estresse, mas não precisa trazer estresse. Dá para dominar essa parte da tua fazenda, da tua gestão e dá para fazer o mercado trabalhar a favor da sua fazenda. Você tem falado sobre isso, né, Aaron, nas suas últimas entrevistas, como o produtor tem que equilibrar as emoções. Ele já está frustrado com a safra, que se perdeu no campo. Não dá para deixar essa frustração se traduzir ali também para a comercialização, ou os resultados podem ser não tão bons quanto seriam. É fato, né? Não vamos viver só de ciclos de alta nas commodities, mas dá para mitigar os efeitos do momento, né? Exatamente, exatamente. E assim, é muito difícil. Eu produzi, eu já cometi vários erros de comercialização como produtor. Eu não estou falando que é perfeito, que eu nunca cometi um erro, mas quando eu cometi um erro, eu falava, por que eu fiz esse erro? E tem coisas que o mercado é traiçoeiro, mas tem coisas, como, por exemplo, não fazer vendas antecipadas. Isso foi uma falha da tomada de decisão dos produtores. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas não era necessário chegar na safra com baixas porcentagens vendidas de soja. Isso foi um fracasso coletivo de tomada de decisão de muitos produtores. E uma metodologia sólida pode permitir que você vende a quantidade certa. Não estou falando vender 100% antecipadamente, talvez vai ser o melhor preço, talvez não, talvez a gente tenha melhores oportunidades para frente, eu não sei. Mas também essas vendas antecipadas não deveriam ser zeros, e muitos produtores chegaram na safra com pouquíssimo ou quase nada vendido. Sim. Isso é evitável. Tem tomada de decisão que pode ser implementado, seguindo a metodologia e evitar erros e fazer o mercado
patrocinar a fazenda, né? Os projetos de fazenda são teus, mas o mercado pode patrocinar. É isso mesmo. E tenho visto isso. Aaron, te agradeço muito pela companhia nessa quinta-feira. Obrigada pelas informações, pelas orientações. E a gente continua a se falar e certamente você estará conosco também até o dia 14 para trazer mais informações. Obrigada e bom restinho de semana para você. Bom trabalho por aí, meu amigo. Até a próxima. Até a próxima. Até mais. Bom, senhoras e senhores, como disse Aaron Edwards, consultor agora do Sistema Manancial Consultoria, trazendo informações de que o mercado, é muito interessante essa analogia que faz o Aaron, né? É o silêncio antes do furacão. O mercado já sabe que vem uma nova safra americana por aí. O tamanho dessa safra, se a redução o aumento de área vai se confirmar na projeção que o USA está estimando, as condições climáticas com laninha no radar, como serão, não dá para saber ainda. Então vejam, é muito importante você ter isso no teu horizonte, hein? É o silêncio antes do furacão. Agora, é olhar para esse mercado, entender o momento, fazer tuas contas e saber se tá te dando lucro. Vá avançando um pouquinho com os seus negócios, dentro do que faz sentido para a tua gestão. Isso é importante, tá? Dentro do que faz sentido para a tua gestão, da tua necessidade de caixa e tudo mais. São 8h57, pelo horário oficial de Brasília. Você que está chegando agora, este é o Bom Dia Agronegócio. Já, esta entrevista completinha de Aaron Edwards estará disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, para você que nos ouve pela Rádio Agro Hoje também. E agora a gente segue aqui com as nossas manchetes, com as nossas notícias da manhã. Eu quero trazer mais algumas informações que foram levantadas aqui pela Letícia Guimarães, nossa especialista em proteínas animais, sobre a questão da gripe aviária em vacas leiteiras lá nos Estados Unidos. Claro que isso traz mais um sinal de alerta para a Organização Mundial de Saúde Animal, mas nesse momento há muito mais perguntas do que respostas. Nem protocolos ainda foram definidos, né, para tratar desses animais, para tratar desses bovinos que foram contaminados. Então veja, desde o final de março, casos confirmados de contaminação em rebanhos de vacas leiteiras por influenza aviária de alta patogenicidade vêm sendo anunciados pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Desde a confirmação em uma propriedade no Texas, no dia 25 de março, até agora são 12 propriedades espalhadas pelo país norte-americano que registraram casos de doença em bovinos de leite. Texas, Kansas, Michigan, Novo México e Idaho, tá? Nesse momento, de novo, o professor associado da Universidade de Minnesota e também integrante do laboratório que faz uma colaboração ali com o USDA, o Sr. Fábio Vanucci, que foi entrevistado pela Letícia, ele destacou que ainda há investigações em curso e dúvidas sendo respondidas sobre estes casos, porque os primeiros sintomas levaram ali os produtores e também os especialistas, os veterinários, a acreditarem que poderiam ser outras patogenias, pela falta de padrão nos sintomas e não se confirmaram. Quando se testou para a gripe aviária, para a influenza aviária H5N1, foi então confirmado. Então, surpreende, mas os especialistas já estavam não esperando, mas sabiam que poderia acontecer. A gente viu acontecer em mamíferos marinhos, por exemplo, a contaminação. E há também a contaminação pelo ser humano em contato com o animal contaminado. Isso também é bastante sério. Para Vanucci, a contaminação em gado de leite por si só já é algo surpreendente, mas mais surpreendente ainda é o fato de que a carga viral no leite era muito maior do que nas amostras colhidas com suaves nas narinas ou na laringe dos animais. É aquela espécie de cotonete que a gente teve que passar por aquilo na época do Covid-19, aquele cotonete se faz nos animais também. Ele comparou com casos de gripe aviária na Califórnia, nos quais a carga viral encontrada nos ovos e nos ovidutos das galinhas era maior do que as amostras coletadas com suaves nas laringes. Ainda sobre os protocolos, como eu falei, sem uma definição ainda de trato para esses animais contaminados. Casos de gripe aviária altamente patogênica em granjas comerciais têm um protocolo de biosseguridade a ser seguido, tanto para a prevenção da entrada do vírus nas granjas, como a erradicação do patógeno, como o abate de animais, sanitização e vazio sanitário dos galpões. Entretanto, no caso do gado leiteiro, ainda não há um procedimento estabelecido de acordo com o Vanucci. E lembrando que
a maior granja comercial dos Estados Unidos foi atingida, né, foi afetada pela gripe aviária e houve o abate de mais de 1 milhão de aves por lá. Então, é uma epidemia, sabemos, e temos que monitorar ainda os efeitos e agora esses desdobramentos. Isso é muito sério que está acontecendo, a gente está muito em cima, né? A Letícia trouxe essas informações completas, estão disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas. Para a gente concluir as nossas manchetes desta manhã de quinta-feira, veio uma notícia muito positiva ontem no final do dia pelo deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, e pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, que derrubou a liminar proferida pelo ministro Edson Fachin, que suspendia as ações de reintegração de posse pelos produtores rurais proprietários de terras no município de Guaíra, no estado do Paraná, bem como a demarcação de terras nas regiões. A decisão foi tomada com votos favoráveis dos ministros Dias Toffoli, que é o relator do processo, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e André Mendonça. A ACO, que é a Ação Civil Originária, foi epicentro desse embate judicial que envolveu o município de Guaíra, a CNA, a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, a FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, e a FAEP, a Federação de Agricultura do Estado do Paraná. Essas entidades, atuando em conjunto, propuseram um agravo regimental contra a decisão de Fachin, que havia suspendido as ações de reintegração de posse e a demarcação de terras na região. No voto do relator, o ministro Toffoli, manteve-se a decisão de ter a Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do Conselho Nacional de Justiça, a CNJ, para a construção de consenso e pacificação. Essa medida busca encontrar soluções que conciliem os interesses das partes envolvidas, visando uma resolução pacífica e justa para a questão fundiária na região. E o que traz o deputado Pedro Lupion, presidente da FPA, nas suas redes sociais, essa frase é bastante emblemática. Face à necessidade da FUNAI cumprir a lei, a Fundação Nacional do Índio. E, de fato, é isso que precisa acontecer. Nós não podemos esquecer que foi aprovada no Congresso Nacional, no Congresso Federal, em 3 de janeiro, e promulgada a lei do marco temporal. E ponto. A lei está vigente, a lei está acontecendo. A lei existe e precisa ser cumprida. Então, boa notícia para o povo de Guaíra, né, no Paraná, segurança jurídica para os proprietários de terras, segurança jurídica para os povos indígenas, segurança para todos e paz no campo. É isso que precisa acontecer. Ao passo em que isso acontece, a gente tem que voltar os nossos olhos para Ulha Negra, no Rio Grande do Sul, onde a Farsul tem acompanhado ali um acampamento em torno de uma propriedade rural pelos integrantes do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Porque isso é grave, né? Porque há ali constantes ameaças, um clima iminente de tensão, de conflito. Isso é muito grave. De novo, a Farsul está acompanhando, a gente está levantando as últimas informações para te manter atualizado. E a gente lembra que hoje é 4 de abril e o MST tem por tradição intensificar as invasões de propriedades privadas durante o mês de abril no chamado movimento Abril Vermelho. Então, as atenções estão sobre isso e ontem nós publicamos inclusive uma reportagem enviada pelo deputado Luciano Zucco sobre a possibilidade, né, que está sendo investigada, de fraudes em laudos do MST ali para áreas do Rio Grande do Sul. Então, acompanhar, porque a situação pode ficar grave. Então, qualquer novidade, a gente vai te trazendo por aqui também. 9h04 pelo horário oficial de Brasília. Vamos conversar com a nossa audiência. Vamos ao Fala Produtor. Bom, quero agradecer aqui o Márcio Ueno, bom dia, que teve a sua resposta, que veio ali pelo Aaron Edwards, né, Márcio? Obrigada pela sua participação. 24 graus em Nova Santa Bárbara, diz que hoje volta a subir as temperaturas, né? Aqui em São Paulo tá para bater 32 graus, uma loucura, mas no final de semana já tem ali as incursões do outono, então tem uma nova frente fria chegando nesse final de semana. Vejamos como fica, estamos acompanhando. Bom dia para o Diego Simeonato, para Dona Eliana, para Luciane Contre Ireland ou Ireland, né? Bom dia, Carla, bom dia, Luciane. Bom dia para o time da LSX Agrofert, sempre conosco, de Barreto, São Paulo, onde faz muito calor. Bom dia para o Jonathan Freitas, ele fala conosco sempre de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. O Nierley nos informando que
Tempo no Piauí. 70% do Piauí sob alerta de chuvas intensas, alerta do INMET. Próximos 6 dias, centro-norte do estado, sentido litoral, com muita chuva, chegando a prejudicar pequenos e médios produtores rurais. Em torno de 10 barragens sob risco de sangramento iminente. Vamos monitorar. Nierley, faça um vídeo para nós dessas situações. O número para você enviar esse relato, é muito importante que você traga isso para nós, viu, Nierley? A gente vai exibir aqui no Bom Dia Agronegócio para deixar também os produtores em alerta. Você pode mandar pelo direto com o número do nosso WhatsApp, que é o 19 997670241, ou usar o QR Code para ir direto para o nosso WhatsApp, onde a nossa equipe vai ali acolher os seus vídeos. É só mandar com nome e sobrenome, cidade e estado, e a gente vai passar aqui no Bom Dia Agro. Quero mandar bom dia também para o Marcelo Maior, para o Márcio Fagundes Camargo. Bom dia, Márcio. Obrigada pela sua audiência. Na esperança que aumente o valor da soja. Não é só ficar na esperança, é fazer estratégia, hein? Pelo amor de Deus. Bom dia para o Lúcio Elias, que também teve a resposta do Aaron Edwards, para o seu José Natal, para o Cássio Ribeiro, para o seu Bernardino Tartari, para o Fernando Ehlers, que traz um comentário muito pertinente. Preço no Paraná é uma piada. Estado que tem porto, teve quebra na produção, é um dos menores preços do país. Preços mais baixos que muitos estados que estão o dobro da distância dos portos. Vamos entender mais o que está acontecendo, tá, Fernando? Eu vou apurar e a gente traz para você a resposta aqui no Bom Dia Agro. E bom dia também para Edna Brito. Acho que dessa forma falei com todo mundo. O Nierley falou que já mandou o vídeo pelo WhatsApp. Vamos passar aqui amanhã no Bom Dia Agro. Obrigada, Nierley, e obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Amanhã a gente está de volta com a nossa abertura de mercado. Boa quinta-feira para você, bons negócios, até amanhã.